Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é sucessão ecológica. Vamos entender melhor esse tema? Primeiro, vamos ver os objetivos e as habilidades do BNCC. Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes do processo reprodutivo. Hoje nós vamos falar sobre a sucessão ecológica. Esse termo está relacionado com a comunidade. As comunidades são um conjunto de populações de espécies que vivem em determinado local. Então, como que se dá a interação entre essas comunidades? Elas utilizam uma forma muito característica para produzir a harmonia, ou seja, nós temos aqui fatores, relações que são estabelecidas para se atingir uma harmonia entre as comunidades. A dependência ou não dependência, como que a degradação ambiental afeta as espécies. Em uma situação de floresta, nós temos algumas observações a serem feitas. Como que essa floresta surgiu? Quais foram as espécies que ali habitaram inicialmente? Quando falamos em espécies pioneiras, estamos nos referindo às espécies que se instalam em ambientes inóspitos. Aqui nós estamos falando em lavas vulcânicas recém-solidificadas, superfícies de rochas, superfície de dunas e areias. Existem organismos que conseguem se desenvolver nesses lugares. Adaptações que existem através da seleção natural, que promove a adaptação desses indivíduos em regiões diferentes. Então você tem severas condições. Como que o indivíduo tolera uma temperatura altíssima próximo de lavas vulcânicas? Os gases tóxicos, como que esses organismos utilizam esses gases para a sua sobrevivência? Então, todas essas espécies chamadas pioneiras, são assim caracterizadas, elas conseguem se adaptar a esse ambiente, porém, essa adaptação acontece de forma muito lenta. Todas as espécies pioneiras acabam abrindo caminho para a chegada de novas espécies. Aqui nós temos alguns exemplos de espécies pioneiras. As gramíneas, elas habitam dunas de areias colonizadas. Aqui nós temos algumas sementes que são trazidas pelo vento. Consequentemente, essas gramíneas elas se desenvolvem nessas regiões. A matéria orgânica formada por elas acaba servindo de alimento e esses nutrientes disponíveis acabam sendo um atrativo para outras espécies. Nós também temos os líquens, que colonizam ambientes instáveis. Aqui a união entre algas e fungos, formando os líquens, essa relação ecológica se estabelece e aí você tem esses indivíduos vivendo também em locais bem raros. Toda colonização muda o ambiente. Então, o ecossistema ele acaba sendo afetado pelas espécies que ali começam a colonizar. A colonização muda características originais do local. Qual era a temperatura desse local? Qual era o tipo de solo desse local? Será que você tem alguma alteração com a chegada das espécies? Nós temos aqui, como consequência, a redução brusca de variações de temperatura. Um ambiente não habitado, você observa umas alterações muito grandes em relação à temperatura. Nós temos, de repente, durante a noite, um frio extremo, durante o dia um calor. Então essa variação ela acaba diminuindo a sua incidência com a chegada de alguns organismos. Quando você tem espécies ali habitando, você tem a manutenção da umidade. Como assim? Você tem espécies ali vivendo, espécies arbóreas. Consequentemente, toda a evaporação de mares próximos ou de rios acaba sendo concentrada nessa floresta, concentrada por esses vegetais. A matéria orgânica depositada acaba possibilitando que mais nutrientes estejam disponíveis. Então, quando há decomposição da matéria orgânica dessas espécies pioneiras, o solo fica mais rico. A ação dos decompositores, bactérias e fungos promovem essa riqueza, promovem essa disponibilidade. Consequentemente, você tem um atrativo maior para outras espécies. Por exemplo, as dunas. As raízes das gramíneas auxiliam na estabilização do solo, ou seja, você tem um solo ali totalmente instável. Com a chegada das gramíneas, você tem a estabilidade promovida, o que vai também ser um atrativo para outras espécies. Sob novas condições, novas plantas e animais se estabelecem.
a competição entre as espécies e as novas substituem as pioneiras. Veja só, as pioneiras chegaram primeiro, com as suas características de adaptação, e aí, quando chega a segunda leva de espécies, você tem uma competição entre eles. Geralmente, quando você tem a chegada dessa segunda leva de animais ou vegetais, eles se sobressaem. E aí, os pioneiros acabam morrendo ao longo do tempo. Sucessivas gerações tornam o solo mais rico em matéria orgânica e em umidade. Isso aqui é um ciclo. Então, você tem novas matérias orgânicas que são liberadas, consequentemente, para o outro nível, mais matéria orgânica liberada pela ação de decompositores, consequentemente, um ambiente mais rico. O local passa a abrigar uma comunidade biológica. Aqui sim você tem a comunidade se estabelecendo nesse local e um equilíbrio sendo verificado. Observe como que acontece o processo gradual de uma sucessão ecológica. Aqui nós temos na imagem as espécies pioneiras. Depois, ao longo do tempo, nós temos a fase intermediária. Lembra? Chega a segunda leva de espécies. Como ela se estabelece nesse local? E depois nós temos o grande objetivo de uma sucessão, que é chegar na comunidade clímax. Comunidade clímax é quando nós temos o perfeito equilíbrio entre essas espécies. Portanto, sucessão ecológica é o processo gradual e progressivo de mudanças na comunidade de um ecossistema ao longo do tempo, até que se estabeleça uma comunidade em equilíbrio. Vamos observar que existem vários tipos de sucessão ecológica. Sucessão primária é a sucessão iniciada em área totalmente desabitada. Então, se você tem uma região que não é habitada, a primeira sucessão que vai acontecer, como o nome já diz, é uma sucessão primária. Aqui nós temos como exemplo as rochas, dunas, lavas solidificadas. Esse processo é mais lento, ele pode levar dezenas de anos. Já na sucessão secundária, nós temos a ocorrência em locais que eram desabitados, mas que foram ocupados por uma comunidade biológica inicial. Consequentemente, você tem condições mais favoráveis ao estabelecimento de seres vivos. Depois você tem mais nutrientes disponíveis, por exemplo, áreas de floresta desmatadas. A área de floresta, que ela foi desmatada, apesar de estar desocupada, ela contém muitos nutrientes ainda devido à primeira ocupação. Então, consequentemente, aqui é possível se estabelecer uma sucessão secundária. Mudanças mais rápidas, pois os nutrientes estão disponíveis. Então, a partir da sucessão secundária, aqui nós temos uma velocidade muito maior de substituição devido aos nutrientes que estão disponíveis. Vamos observar o esquema. A evolução das comunidades durante a sucessão. Solo sem vegetação, plantas pioneiras, gramíneas e pequenos arbustos se desenvolvendo, aqui é a fase intermediária, a vegetação arbustiva se estabelecendo, depois a floresta intermediária e por fim nós temos a floresta semelhante à original. Aqui sim já a comunidade estabelecida e uma comunidade clímax já pode ser observada. Vamos para mais um exemplo da sucessão ecológica. Aqui nós temos uma rocha nua, que é o ambiente não habitado. Depois nós temos os líquens e os musgos como espécies pioneiras que atuam nessa estabilização. Ervas e pequenos arbustos. Depois nós temos o matagal já com os arbustos. Pinheiros e depois os carvalhos. Então perceba que é uma fase intermediária que vai se desenvolvendo na fase final. Então essa sucessão acontece ao longo do tempo, sempre com uma espécie pioneira iniciando e no final nós já temos uma comunidade completa. Agora vamos entender o conceito de microclima. Nós falamos sobre ecossistemas, falamos sobre uma comunidade. É possível observar que dentro da comunidade existem regiões com climas específicos, com temperaturas, com situações específicas. Aqui nós temos condições ambientais particulares do hábitat, que é o local onde as espécies vivem, ao qual estão adaptadas determinadas espécies. Então é possível observar que o microclima de uma região, dentro da comunidade, pode ser diferente do microclima de outra região. Isso acontece devido às variações de temperatura, dos organismos que ali vivem. É possível manter esse microclima também na parte urbana da cidade? É possível verificar e promover condições em que
esses indivíduos que vivem em local de florestas consigam viver também na fase urbana, se esse clima for garantido, se esse microclima for estabelecido? Vamos entender melhor como que se dá essa atividade. Microclima e urbanização. Áreas verdes têm impacto comprovado no microclima dos centros urbanos. Criam-se zonas de frescor e umidades mais elevadas. Aqui nós temos uma melhor qualidade de vida. Então, o principal objetivo de se estabelecer microclimas na cidade é você trazer um ambiente mais favorável, umidade, frescor, diversidade para o centro urbano. Como que se dá as consequências dessa atuação? Como que se dá as consequências dessa atividade na cidade? Aqui nós temos a reconstituição de climas muito afetados, regiões em que o clima está totalmente alterado devido ao desmatamento ou alguma devastação. Ela também atua na absorção da poeira, consequente neste local, redução de sonoridade e a retenção de água nas árvores. Aqui nós temos um grande benefício dessas áreas verdes na cidade. Você retém mais água, mais umidade devido à atuação das florestas que captam esse vapor d'água. Arborização adequada. Uso de técnicas de coberturas verdes, é muito comum que vejamos alguns paredões de flores, alguns jardins verticais que representam essa vegetação no ambiente urbano. Telhados verdes, instalações sobre lajes de concreto. Não é só o paisagismo, né, de deixar o ambiente mais bonito, mas também você fazer essa arquitetura pensando no benefício que essa vegetação traz para as cidades. Agora nós vamos ver um vídeo sobre sucessão ecológica. Eu espero você para os próximos exercícios. Sendo bem direto, a sucessão ecológica é o processo gradual de mudanças da estrutura e composição da comunidade. A sucessão ecológica é um processo ordenado de mudanças no ecossistema, incluindo alterações do ambiente físico pela comunidade biológica, até alcançar a fase clímax. Na sucessão ecológica, as comunidades mais simples vão, ao passar do tempo, sendo substituídas por comunidades mais complexas. E a sucessão ecológica passa por 3 fases: a SS, Seral e Clímax. A SS é representada como uma comunidade pioneira. São os primeiros organismos a se instalarem em um ambiente, como líquens, gramíneas e insetos. A segunda etapa, que é a Seral, é a comunidade intermediária, representada pela vegetação de pequeno porte, arbustiva e herbácea. Nessa fase ocorrem mudanças significativas na comunidade se comparada com a primeira fase. A última fase é o Clímax. A comunidade é estabilizada. Ela atinge um elevado número de espécies, os nichos ecológicos são ocupados e apresenta grande quantidade de biomassa. De acordo com as forças que direcionam o processo de sucessão ecológica, ele também pode ser classificado nos seguintes tipos: sucessão autogênica, que é aquela provocada por mudanças originadas por processos biológicos internos ao ecossistema, e sucessão halogênica, quando ocorrem mudanças por força externa ao ecossistema, como tempestades, incêndios e processos geológicos. Outra forma de classificação da sucessão ecológica é em relação ao substrato que dá origem ao processo de sucessão. Nesse caso, ela pode ser classificada em sucessão primária e sucessão secundária. A sucessão primária tem início em uma área que é desabitada. Ela ocorre em ambientes que não foram previamente ocupados por seres vivos, como rochas nuas, lavas solidificadas, depósitos de areia e uma faixa recente da praia. A sucessão primária é um processo lento. Um solo rochoso pode levar décadas até abrigar uma vegetação de arbustos e herbáceas. A sucessão secundária ocorre em substratos, em áreas que já foram ocupadas por uma comunidade biológica no passado, mas que agora não estão mais. Por isso, apresentam mais condições para o estabelecimento de seres vivos. Como exemplo estão as áreas de desmatamento e os campos de cultivo abandonados. A sucessão secundária se desenvolve mais rapidamente do que a primária. Um dos motivos é que alguns organismos e sementes permanecem no solo, tornando o substrato mais favorável à recolonização de outros seres vivos. Sucessão ecológica é o nome dado a uma série de mudanças que ocorrem nas comunidades de um determinado ecossistema. Sobre sucessão primária, marque a alternativa correta. Letra A. A sucessão primária ocorre em uma área que já foi ocupada por uma comunidade anteriormente. Letra B. A sucessão primária pode acontecer em várias áreas desmatadas, por exemplo. Letra C. A sucessão primária ocorre em ambientes estéreis, onde nunca houve ocupação por seres vivos. Letra D. A sucessão primária é o último estágio da sucessão ecológica. Qual é a nossa resposta correta? Letra C.
A sucessão primária ocorre em ambientes que nunca foram ocupados por uma comunidade. Um exemplo de sucessão primária é o desenvolvimento de líquens em rochas, que liberam ácidos que formam uma pequena camada de solo que permite o desenvolvimento das espécies. 2. Durante o processo de sucessão ecológica, os ecossistemas sofrem várias mudanças. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica uma tendência ao longo da sucessão. Letra A. Diminuição do tamanho dos indivíduos. Letra B. Redução da diversidade de espécies. Letra C. Aumento da produtividade líquida. Letra D. Aumento da complexidade das cadeias alimentares. Ou letra E. Diminuição da biomassa total. Qual é a nossa resposta correta? Letra D. Ao atingir o clímax, diversas modificações ocorrem nos ecossistemas. Uma delas é a complexidade das cadeias alimentares, que passam de cadeias lineares para teias extremamente complexas. Você aumenta muito a diversidade, consequentemente, a forma com que esses indivíduos reagem e se estabelecem entre si, você tem alterações. 3. A substituição ordenada e gradual de uma comunidade por outra, até que se chegue a uma comunidade estável, é chamada de sucessão ecológica. Nesse processo, pode-se dizer que o que ocorre é A. A constância de biomassa e de espécies. B. A redução de biomassa e maior diversificação de espécies. C. A redução de biomassa e menor diversificação de espécies. D. O aumento da biomassa e menor diversificação das espécies. Ou letra E. O aumento da biomassa e maior diversificação das espécies. Qual é a nossa resposta correta? Letra E. Durante o processo de sucessão ecológica, ocorre um aumento da biodiversidade e da biomassa total, que se refere à quantidade de massa de matéria orgânica presente nos seres vivos. 4. São organismos pioneiros na sucessão ecológica que atuam como produtores em lugares inóspitos e que apresentam sorédios, eficientes estruturas de dispersão, formados por algas envolvidas por filamentos de fungos. Essa caracterização se refere a letra A, micorrizas, letra B, líquens, letra C, bolores, letra D, briófitas ou letra E, protozoários. Qual é a nossa resposta correta? Letra B. Os líquens são organismos importantes na colonização de locais inóspitos e são formados pela associação entre algas ou cianobactérias e alguns tipos de fungos. Nas rochas, eles liberam ácidos que dissolvem essa estrutura e formam uma pequena porção de solo, dando início à colonização. 5. Uma ilha localizada entre Java e Sumatra foi destruída em 1883 após uma série de poderosas erupções vulcânicas. Apenas um pedaço da ilha original permaneceu acima do nível do mar. Essa pequena ilha não possuía qualquer vida, era uma ilha estéril. Mas a vida logo começou a surgir novamente. Quando o biólogo diz que a vida logo começou a surgir novamente, ele estava se referindo a qual fenômeno ecológico? Letra A, sucessão secundária. Letra B, isolamento reprodutivo. Letra C, sucessão primária. Ou letra D, isolamento geográfico. Qual é a nossa resposta correta? Letra C. A sucessão ecológica primária ocorre em ambientes que não foram ocupados anteriormente. Portanto, a sucessão relatada pelo biólogo pode ser assim classificada. Chegou a hora do Você na TV. Que tal compartilhar ideias sobre projetos verdes e microclima na nossa cidade? Fale sobre as mudanças que podem ocorrer, as vantagens que você tem de promover um ambiente assim na cidade. Você também pode promover mudanças com paisagismo, jardins verticais, entre outros na sua residência. Peça a ajuda de um adulto e mãos à obra. Compartilhe tudo com a gente no número que está na sua tela. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre sucessão ecológica. Até uma próxima!